Áudio ainda só. Tudo bem, pessoal? Tem bastante gente Bom dia, conectando pessoal. áudio. Então, hoje a gente vai para o nosso segundo dia, né? Ontem eu achei que foi super produtivo, super bacana. A internet ajudou, né, gente? Porque agora a gente tem que fazer essa oração diária para a internet ajudar. Deu tudo certo. Então, hoje a gente vai continuar, né, essa fala. Ontem a Úrsula começou falando um pouquinho, né, desse público mais diferenciado, digamos assim, e alguns, né, públicos. A Úrsula deu uma pitadinha para gente e o Felipe vai se aprofundar hoje nas questões de identidade de gênero e a nossa abordagem, né, como nutricionistas, de que forma a gente... O que a gente tem na literatura, né, Felipe, hoje? A gente já vem nessa discussão já tem um tempo, né, que a gente vem conversando sobre, enfim. E aí eu acho que super coube, né, esse tema dentro da Semana da Nutrição, na temática maior, né, de nutrição e diversidade. Já quero te agradecer de antemão, Felipe, porque eu acho que com certeza é um tema que ele é delicado, né? A gente até conversou ontem, mas ele é super necessário, ele é fundamental que a gente tenha esse contato, que a gente conheça um pouquinho de que forma a gente trabalhar, né? Nos nossos consultórios, na avaliação antropométrica, como é que deve ser a nossa abordagem, enfim. Então, Felipe, já quero te agradecer, te deixar super à vontade aí para iniciar. E aí, gente, o mesmo esquema, né? No final, a gente abre para perguntas, o pessoal do diretório vai gerenciando isso. Então, eu vou passar para a Amanda, ela vai apresentar o mini currículo. É a Amanda que vai apresentar ou é a Não, Maíra? hoje não, hoje é É a Maíra. Maíra. A Maíra que vai apresentar, então, É. o mini currículo, né, Maíra? Bem mini, assim, do Felipe. Um currículo que eu fico toda orgulhosa aqui de ficar lendo. Então, vamos lá, gente. A primeira palestra do dia é Nutrição e Identidade de Gênero, Desconstruções e Reconstruções para Abordagens na Saúde. Apresento a vocês Felipe Cardoso, doutor em Ciências Nutricionais pela UFRJ, mestre em Fisiopatologia Clínica e Experimental pela UERJ, especialização em Nutrição Clínica pela UFRJ, especialização em fitoterapia pela FGF, Instituto de Pesquisas, Ensino e Gestão em Saúde, graduação em nutrição na UFRJ, docente do curso de graduação em nutrição na Unifase, docente em cursos de pós-graduação, diretor de pesquisa e fundador da Sociedade Brasileira de Nutrição em Estética, membro da Sociedade Americana de Nutrição, ASN, e associado à SBRAM. Colaborador no grupo de atendimento aos pacientes com dermatite atópica do Hospital Municipal de Jesus, Rio de Janeiro, e nutricionista clínico em dermatologia, Botafogo, Rio de Janeiro. Passo a fala agora para o Felipe Cardoso. Seja bem-vindo, professor. Uma boa palestra. Olha, quero agradecer imensamente o convite de vocês. A gente dá muita palestra, né? Assim, mas a gente fica nervoso com qualquer palestra que a gente dá, né? Então, o professor acaba tendo, né, essa dinâmica na vida dele de dar muitas palestras, mas cada palestra tem uma energia única. E esse tema em especial, que eu tenho um carinho enorme, né, foi um presente que vocês me deram também, porque a gente fala, né, sobre isso nas aulas, né? Tem até a questão do projeto que eu comentei com vocês, né, que eu estou estruturando essa questão. Mas, assim, pegar e falar assim, formalmente para vocês, né, num momento específico, foi um presente que vocês me deram, uma oportunidade. E essa troca, né, espero que essa troca aqui seja bem bacana, né, bem gostosa aqui hoje, leve, né, com vocês. Bom estar aqui com vocês também. Quero agradecer a professora Jamile, que está coordenando a Semana de Nutrição também, o diretório, né, por terem lembrado aí do meu nome e terem escolhido essa temática tão importante, tão necessária aí para a semana desse ano. Tá? Então, obrigado mais uma vez. Eu vou compartilhar aqui, vou começar a compartilhar para eu começar a conversar com vocês. Eu tive que me controlar nos slides em algumas coisas que eu gostaria de comentar, porque o nosso tempo também não é enorme, né? Então, eu vou colocar algumas questões e, obviamente, em outras oportunidades, a gente entra em algum contexto que tenha ficado aí, né, sem o aprofundamento. Vamos lá.
Bom, então, como a Maíra, né, falou com vocês aí, leu para vocês aí, né, o título da minha palestra é Nutrição e Identidade de Gênero, Desconstruções e Reconstruções para Abordagem na Saúde. Ao longo da exposição, né, da palestra, vocês vão entender o porquê dessa questão aí, né, de se pensar num contexto de desconstrução e num contexto de reconstrução na abordagem voltada aí à área da saúde, tá? Então, no final, eu vou fazer um amarrado, né? E aí vocês vão entender o porquê que esse título foi escolhido, né? E tudo vai fazer mais sentido para vocês. Bom, então começo aí a palestra colocando, né, o questionamento, né? O que seria essa tal identidade de gênero, né? Não é uma coisa simples a gente pensar, né? Mas existem algumas propostas para identidade de gênero, né? Que a gente diz, né? A gente considera, né? Como se fosse como se fossem posturas epistemológicas, né? Que a gente considera, o que a gente considera isso? A gente considera algo que leva em consideração a ciência da crença e do conhecimento, né? Do saber científico, levando em consideração as limitações, obviamente, e dentro dessa postura, né, epistemológica, levando em consideração, né, o que se acredita e o conhecimento, né, de um saber científico, levando em consideração as limitações, existem algumas abordagens, tá? A abordagem que a gente chama de essencialista, a abordagem que a gente chama de baseada na perspectiva de socialização, e uma abordagem baseada na perspectiva chamada de pós-moderna, que seria uma abordagem construcionista, que eles chamam aí teoricamente. E aí eu vou falar para vocês, né, porque isso é uma coisa teórica, são termos, são nomes que é bom a gente conhecer, mas eu acho que de forma mais didática, esse slide ele vai ilustrar bem para vocês isso, cada uma dessas abordagens aí. Então, aqui vocês estão vendo um bonequinho, né? O bonequinho tem lá a cabeça dele, né? O cérebro dele, a mente dele, né? O que ele pensa, né? E como é que ele se sente na sociedade, vamos dizer assim. E aí, né? Considera-se essa região a identidade de gênero, né? Essa região da cabeça, ou seja, como é que ele se sente na sociedade. Mas aí a forma como essa identidade de gênero ela é interpretada aqui, mais à frente eu vou abordar com vocês. Tem o sexo biológico, né, que seria a genitália, a orientação afetivo-sexual, né, que seria expressão, expressivamente, né, eu acho que o coração fala bem para vocês, né, ele expressa, vamos dizer assim, melhor, né, o que seria isso. Então, é exatamente essa questão. A cabeça, a identidade de gênero. A genitália, o sexo biológico. E o coração, ou seja, a orientação afetiva sexual, seria, né, a questão envolvendo as emoções e a vontade de fazer, ter alguma relação com uma outra pessoa, a vontade de estabelecer algum vínculo, enfim, seria a orientação afetiva sexual. Para a identidade de gênero, então, a abordagem essencialista, ela leva em consideração uma postura mais inflexível, tá? No sentido de que o gênero ele precisa bater com o sexo e ele é inato, estável, bipolar e determinista. Então, por aí vocês já estão, né, entendendo o que seria a abordagem a tal da abordagem essencialista, que na teoria faz parte das teorias empiricistas. Essa segunda aqui, que é a perspectiva de socialização, leva em consideração já as forças culturais, né, as forças sociais, desculpa, a cultura, né, as questões culturais, aquilo que é aprendido e que não necessariamente vai ser inato, né, posso ter alguma coisa que venha junto, né, com o meu nascimento, mas que eu posso desenvolver aí socializando. Leva em consideração o papel social do homem e da mulher, diferença dicotômica, interno e imutável. Então, até leva em consideração algumas questões mais abertas, né? Se eu comparar com a teoria essencialista. Mas leva em consideração
essa dicotomia homem e mulher, tá? E essa última, que é a construcionista, ela até parece com a perspectiva de socialização que ela abre nesse sentido, mas ela não é favorável a essas diferenças dicotômicas. Então, ela já permite uma certa desconstrução, né? E questiona, né? Por que tem que ser homem, por que tem que ser mulher, e abre um pouquinho mais isso daí. Então, a identidade de gênero é como a pessoa realmente ela se sente em sociedade. O sexo biológico, a genitália, né? Ela pode ser vagina, pênis, aí tem o hermafrodita. E a orientação sexual é, né, como aquela pessoa gosta de se relacionar com as outras pessoas, né? Então, ela vai se relacionar com o mesmo gênero, com um gênero diferente, ou com todos os gêneros. Então, o coração ele expressa muito bem a ideia do que seria a orientação afetiva sexual. A expressão de gênero seria o conjunto disso aí, né? Tudo que eu falei em sociedade, né? E como é que isso é interpretado aí pelas pessoas e, na verdade, como é que o indivíduo expressa a identidade de gênero dele casada com o sexo biológico, que é a orientação afetiva sexual. Inevitavelmente vai ter aí, né, uma interação com a sociedade, com as outras pessoas. E essas pessoas vão receber isso de alguma forma. Bom, então temos algumas identidades de gênero, né? Tem muitas identidades de gênero, inclusive algumas são bem prolixas ainda para entender, um assunto bem delicado. Eu coloquei aqui por questões didáticas algumas que são mais conhecidas. A gente tem o trans, chamado de binário, tá? Então, assim, tem aquela pessoa que, na cabeça dela, ela se sente mulher e tem lá o órgão sexual masculino. Tem aquela pessoa que, na cabeça, se sente homem e tem o órgão sexual feminino. E aí ela não bate feminino com feminino, masculino com masculino. É o transbinário. Por quê? Por que ele é transbinário? Ele leva em consideração o binarismo. Ou seja, homem e mulher. Ah, mas não é um trans? Mas ainda leva em consideração a questão de ser homem e de ser mulher. Então, isso pode acontecer ou pode não acontecer, né? Se a pessoa realmente tem aqui na cabeça um sentimento de ser mulher, né? É a mulher, e o órgão sexual não é feminino, é masculino, seria o quê? Seria o trans, né? O cis é quando a cabeça é feminina, a cabeça de mulher, por exemplo, e bate lá com o órgão feminino, ou a cabeça masculina e bate com o órgão masculino. Então, esse é o cis binário. E o transbinário, ele leva em consideração também o homem e a mulher, mas ele inverte, tá? Então, na verdade, ele se sente mulher e tem lá o órgão sexual masculino, ou ele se sente homem e tem o órgão sexual feminino, tá? Ou seja, ele está, né, no corpo que não é dele, para ele, porque ele é mulher ou homem com um órgão sexual que não bate com o que ele sabe que ele é, né? E como ele se sente. E a gente tem os não binários, né? O não binário, ele já não leva em consideração essa questão de homem e de mulher, né? Então tem aqueles gêneros chamados de gêneros andrógenos, né? Que é aquela mistura, fica ali entre o homem e a mulher, mas você não pode dizer que é homem, você não pode dizer que é mulher. Tem aqueles que falam que não tem o gênero, né? Que não existe, não tem o gênero. Tem o gênero fluido, que fica meio lá, meio cá, mas também não é uma coisa e outra. O demigênero seria metade do que seria homem ou metade do que seria mulher, ou seja, não é homem e não é mulher, porque é a metade. Então, só o fato de estar sendo metade, você não pode falar que é homem ou que é mulher. É a metade e existe a sua peculiaridade por ser metade. Seria o demigênero, né? E o trans, que eu falei com vocês, tem o trans não binário, que aí até entraria dentro das outras classificações aí. Você se sente diferente daquela genitália aquela genitália não bate com aquilo que você sente na sua cabeça, né? Como você se sente como ser humano, né? Então, eu coloquei ali alguns exemplos. Tem outros exemplos, como eu comentei com vocês, que são até bem mais prolixos e que estão
dão até mais polêmica e são bem... devem ser até mais entendidos, né? Assim, outros estudos e abordagens devem ser levadas em consideração, porque realmente tem uma lista gigantesca de gêneros. Eu coloquei os que são mais falados. Bom, quando eu pego identidade de gênero e analiso, né, a identidade de gênero em sociedade, eu preciso, pelo menos, ter uma noção de como é que isso é discutido no mundo, né? Existem alguns direitos conquistados, né, e reconhecimento aí na população mundial. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles, em 2002, né, num processo que eles estavam se envolvendo, né, para fazer pesquisa sobre discriminação de transgênero, eles tinham lá uma questão, né, dentro desse formulário, né, uma questão que perguntava a questão do gênero, né, o assunto gênero, né, abordava essa questão, e um percentual absurdamente alto marcou que o gênero, por exemplo, não estava listado ali, né, que o que eles estavam perguntando, né, não estava possivelmente, né, presente ali para poder marcar, né, não estava listado ali. E aí, obviamente, eles levaram em consideração isso. Nos Estados Unidos. Na Austrália, em 2014, eles já levaram em consideração, né, a presença e a importância de marcação de gênero em passaporte, desde 2003. Na verdade, foi todo um processo, né, desde 2003. No Japão, já se tem aí o chamado gênero X, né, que seria uma designação para a identidade não binária, né, conhecida aí como alternativa ao masculino e ao feminino. Na Alemanha, já tem a opção de verso para a categoria de gênero em certidões de nascimento e outros documentos. E, né, eles publicaram, né, valorizando, né, essa questão e ressaltando, né, que essas designações binárias, né, de homem e de mulher são discriminatórias e violam as garantias de liberdade individual. Muitas dessas resoluções, portarias, leis e tal, elas foram publicadas com base na base, né, legal que a gente tem aí de direitos humanos mesmo. Na Áustria, direito para se registrar civilmente, né, as pessoas não binárias desde 2018, e, né, isso foi aí permitido pela Convenção Europeia dos Direitos Humanos pelo Tribunal Constitucional da Áustria. E no Brasil, né? No Brasil, o que a gente pode comemorar, né, dentre todas as outras coisas, mas eu acho que o mais importante é a questão do nome social, né? A identidade hoje em dia, para quem, né, queira, né, e tem esse tipo de demanda, pode solicitar a inclusão do nome social na carteira de identidade. Como eu marquei para vocês, né, a carteira de identidade ela pode vir com registro civil somente, ou ela pode vir com registro civil também mais o registro nome social. E aí, alguns direitos conquistados dentro dessa questão, né, sinalizando para vocês aí, né, esses decretos, né, essas publicações. A gente tem esse decreto aí que é o 8.727 de 2016, que dispõe aí sobre o uso, né, desse nome social, reconhecimento da identidade de gênero por pessoas travestis e transexuais no âmbito da administração pública, né, federal. Esse projeto de lei aí 2.745 de 2009, ele altera algumas, na verdade, uma lei, né, que é uma lei de 2002 do Código Civil, e uma outra lei que é uma lei de registro público, que é de 1973, bem antiga, para dispor sobre o direito ao reconhecimento da identidade de gênero, permitindo aí a mudança do registro aí do prenome e do sexo da pessoa, no caso de cirurgia, né, de redesignação, né, sexual, que é o nome técnico da cirurgia de mudança de sexo, nos documentos de identificação. O Estado de São Paulo também, né, já desde lá de 2010, né, a partir do decreto 55.588, já tem-se, né, que todos os órgãos de administração pública, direta ou indireta, devem respeitar o nome social, hospital, escola, universidade, até a polícia mesmo, né, a questão da prisão, né, ter o direito de estar na cela do teu gênero, né, e quem não respeitar, né, está sujeito aí às punições previstas
nessa lei 10.948, que é a lei de 2001, combate à transfobia. Isso que eu falei para vocês, nessa questão aí dos presídios, né? A gente já tem, né, isso bem consolidado, né, que trans devem cumprir pena em presídio de acordo com o gênero. Isso mostra para a gente mais, né, um ponto importante para a valorização da identidade de gênero. E uma coisa que eu também achei necessidade de colocar aqui para vocês hoje é uma visão, né, uma ótica, uma abordagem da questão psicológica, né? O Conselho Federal de Psicologia já, né, se expôs, já colocou e já publicou algumas questões aí, alguns artigos, né, algumas matérias abordando, né, essa temática. E aí eu sinalizei para vocês, né, tem uma conselheira federal, Marisa Helena, nesse material aí publicado no site do Conselho Federal de Psicologia, foi publicado dia 3 de fevereiro desse ano, tem-se aí, né, que essa conselheira, né, representando o Conselho, colocou, né, que essa questão, né, de ser, né, de considerar, né, o Dia da Visibilidade Trans, considerar a identidade de gênero, é uma responsabilidade dos psicólogos, né, enquanto profissionais da área da saúde mental, né, e afirmar e defender a legitimidade da existência de pessoa trans que, por sua identidade de gênero, foram lá relegadas a condições menores ao longo do tempo. E aí citam também a resolução do Conselho Federal de Psicologia, a resolução número 1 de 2018, orientando aí os psicólogos, psicólogas a atuarem no exercício, né, da profissão, de modo que a transvestilidade e transexualidade não sejam consideradas patológicas, né, que é uma coisa que também muita gente acaba achando que, né, tem alguma questão aí, né, e a gente sabe que não tem, né, questão da patologia. A Sandra Esposito, né, que é uma outra conselheira lá do Conselho Federal de Psicologia, também, né, utilizando aí os veículos do Conselho, utilizou aí para, né, o veículo para colocar também a posição, mais, né, um reforço a essa posição do Conselho. E aí tem uma partezinha, né, que colocaram ali dela falando, né, a retirada da transexualidade do rol de patologias significa o respeito a essas identidades, representa o respeito e a manutenção da dignidade dessas pessoas que estão vivenciando as identidades de gênero de uma maneira diversa daquela, né, hegemonicamente, historicamente esperada e tal. Então, quer dizer, mais um reforço, né, mostrando a campanha que o Conselho Federal de Psicologia tem aí para essa questão. Bom, coloquei também algumas evidências. Na verdade, eu fui montando, né, a palestra e fui vendo que algumas coisas eu precisava abordar. Não vou conseguir entrar a fundo aqui em algumas coisas que, obviamente, eu entraria se eu estivesse dando aula só disso para vocês, ou estivesse dando uma palestra, dando uma ênfase específica dentro do gênero, mas que eu fiz uma pesquisa, né, e vou mostrando para vocês aqui os principais assuntos achados, né, na ciência. Bom, então, quando a gente coloca transgênero lá numa das principais bases de dados que a gente tem da área da saúde, a gente encontra 262 resultados para ensaios clínicos, meta-análises e revisões sistemáticas, né, dos últimos 10 anos. Esses estudos, desde 2010, eles vêm crescendo. A gente pode observar, né, nesse gráfico aí. Em 2020, a gente ainda não terminou, né, o ano. É um ano atípico, então não sei como é que vai ficar, né, o número de publicações. Eu fiz aqui duas tabelinhas, na verdade, dando uma resumida aqui nos principais pontos abordados. E aí eu vou só chamar a atenção de vocês para algumas coisas ligadas aí à nossa área, né, à nutrição. A gente tem alguns artigos que eu selecionei, porque tem alguns artigos que não têm uma correlação tão direta com a nossa área. E aí tem, né, a gente pode observar ali, né, que a gente tem um artigo que fala sobre atividade física, né, esporte, pessoas trans, uma revisão sistemática da literatura relativa à participação esportiva e em políticas de competições esportivas. Ok, então eu já sei que é alguma coisa ligada aí à atividade física e que eu posso estar, né, analisando e tentando tirar algum proveito aí para a nutrição. Eu coloquei isso aqui para vocês, porque é o que eu falei, não dá para a gente falar sobre, minha vontade era falar sobre todos eles, né?
mas não ia ser viável em termos de tempo, pela cronologia das coisas que eu queria falar. Mas eu coloquei só para chamar a atenção de vocês, né, que esse artigo, como é um artigo que está falando, né, sobre, que está abordando, né, é um método de revisão sistemática, a gente sabe que nesses artigos eles fazem um compilado de resultados, né, de outros artigos e tiram uma conclusão, né? Então, o que eu posso colocar para vocês, né, em relação a essa pegada na atividade física, no esporte especificamente, né, que muita gente acaba tendo curiosidade, né, é que as nossas leis, né, e os nossos órgãos competentes ainda não sabem, não têm certeza, né, e o que veio comprovando aí nessa publicação, né? Atualmente, então, o que eles colocam, né, não há nenhuma pesquisa direta e consistente sugerindo aí que mulheres, por exemplo, né, transexuais do sexo masculino, mas mulheres, né, no gênero, teriam vantagem atlética, porque muita gente coloca isso, né, pela estrutura muscular, pela estrutura óssea, pela força, em qualquer estágio da sua transição, né? Quando o paciente, né, de vocês estiver em hormonização cruzada, ou seja, ele estiver tomando o hormônio para o gênero dele, né? Então ele tem o sexo feminino, mas o gênero é masculino, está tomando testosterona. Ou ele é do gênero feminino e do sexo masculino. Ele está tomando estrogênio, tá? Só uma observação, né? Que vocês vão pegar muitos pacientes que fazem a hormonização cruzada caseira, vamos dizer assim, né? Compra anticoncepcional, por exemplo, e toma. É importante salientar, assim, que ele vai ter que ser acompanhado por um ginecologista, por um endocrinologista, porque, principalmente, o endocrinologista acompanha muito bem isso. Porque o anticoncepcional, a forma por exemplo, etinil estradiol, né, que a gente encontra muito por aí, né, facilmente utilizável, né, e comercializado, não é a mesma forma hormonal que eles utilizam para fazer a hormonoterapia cruzada. Além do fato de colocar o paciente em risco de trombose, de infarto, de derrame, tudo que diz respeito, por exemplo, à saúde vascular, porque a gente sabe que, né, os hormônios sexuais alteram principalmente a parte estrogênio, os estrogênios, né, alteram aí a estrutura, né, a morfofisiologia vascular. Então, só uma observação. Mas nesse caso, então, a hormonoterapia cruzada e cirurgia de redesignação sexual, que é a cirurgia de mudança aí de sexo, né, em função do gênero, e, portanto, né, as restrições impostas aos transgêneros precisam ser considerada e potencialmente revisada. Ou seja, a gente não tem dado ainda na literatura sugerindo, dado na literatura confirmando que existe vantagem atlética aí de transexuais no esporte, né? Então, assim, fala-se muito disso, mas pouco se tem de comprovação para estar batendo martelo, tendo exatidão nisso aí, tá? Então, coloquei só para dar uma ilustrada, mas aqui outros artigos envolvendo esteroides sexuais, com resultados cardiovasculares, assim como aqui embaixo também que eu marquei para vocês, capacidade de preparação com lactobacilos administrada por via oral para melhorar a microbiota vaginal em mulheres e homens transexuais. Porque o que a gente tem? A gente tem o homem trans que não fez a cirurgia de redesignação, tá? Então, ele continua tendo a vagina, porque nem todo trans faz cirurgia. E a gente tem a mulher trans que faz a mulher trans que faz a cirurgia, tá? Então, tem o homem trans que não faz a cirurgia e tem a mulher trans que faz a cirurgia. E aí, né, a saúde, né, a microbiota vaginal, ela deve ser preservada e a gente já conhece isso nos estudos aí com a população cis, né? Então, temos artigos aí envolvendo essa questão da utilização de probióticos, por exemplo, na população trans também. E aí, em função da própria questão anatômica, ela ser, né, no caso aí das mulheres trans, diferente, né, o que coloca, de repente, aí algum tipo de observação, né, algum tipo de especificação aí para pesquisas futuras, né, porque a gente, é o que eu falei, a gente não tem muita evidência, mas, né, o que a gente tem, né, o que dá para fazer, a gente já vai fazendo, vai adaptando e vai fazendo. Então, quer dizer, são alvos de disciplinas, né, como dietoterapia, a disciplina de saúde da mulher, que muitas vezes a gente, né, estuda
E acaba que essa população, a própria Jamile, né, a gente conversa muito isso, né, que essas questões de gênero devem ser, né, incluídas aí dentro do currículo, né, dos estudantes, porque vocês na vida vão pegar esse tipo de público e a nossa abordagem, as nossas ferramentas da área da saúde, elas são muito cisnormativas. Quando eu falo cisnormativas, são voltadas a quem se sente mulher e tem o órgão feminino, sexual feminino. Quem se sente homem tem o órgão masculino. Então, a gente carece muito de ferramentas, né, para estar tanto fazendo avaliação nutricional quanto cuidando, recomendando, prescrevendo. Demandas comportamentais, né, obviamente, porque esse público ele carece de alguns cuidados, sofre muito preconceito, né? Então, tem um artigo aqui de 2019 que fala sobre os efeitos da terapia hormonal cruzada, sobre a qualidade de vida, depressão, ansiedade, pessoas trans, porque isso realmente mexe com o comportamento, a hormonoterapia, o estrogênio, ele, por exemplo, deixa as mulheres trans mais sensíveis, tá? Quando começa a fazer a hormonoterapia cruzada com estrogênio, as mulheres trans começam a ficar mais sensíveis. E tem muito estudo mostrando essa questão associando isso a uma maior sensibilidade e a um maior percentual de quadros de depressão, de ansiedade e por aí vai. Então, marquei esses aqui que chamaram mais atenção. Aqui a gente tem alguns que eu marquei, né, para salientar a questão da dietoterapia e da saúde da mulher, por exemplo, revisão sistemática envolvendo a terapia hormonal, né, e marcadores de densidade mineral óssea, marcadores de saúde cardiovascular, cardiometabólica. Então, a gente sabe que a hormonoterapia ela pode alterar perfil lipídico, né? Esse paciente pode chegar para a gente diabético, então, quer dizer, ele vai ter mais um fator de risco, trombofilia, essas coisas todas devem ser levadas em consideração porque a hormonoterapia pode suscetibilizar. Uma coisa importante quando fala de osso é porque a gente faz pico de massa óssea até os 30 anos, né? Então, o paciente que é homem trans, que começa a fazer a terapia de hormonização cruzada, que ele começa a tomar testosterona, ele vai ter o estrogênio dele reduzido, né? A gente não zera os hormônios os hormônios opostos. Por quê? Porque a glândula suprarrenal também produz hormônios sexuais, né? Os hormônios esteroides derivados do colesterol da parte sexual. Então, não tem como, né, o endocrinologista ali zerar o hormônio que seria aí o oposto ao hormônio da terapia, tá? Mas é uma coisa importante, porque o estrogênio ele vai diminuir e a gente sabe da importância do estrogênio para a manutenção da massa óssea, né? Lembrando aí que os osteoblastos do osso, eles possuem receptores estrogênicos, né? E são estimulados a produção de colágeno lá do tipo 1, que é o colágeno do osso, né? Para que o osso forme a parte orgânica e tenha base para que a parte inorgânica seja depositada em cima dele, tá? E uma coisa também que a gente tem que levar em consideração, né? A ingestão, né, desses alimentos, né, os alimentos fontes de cálcio, uma boa dieta, né, uma dieta equilibrada que contribua aí para essa síntese proteica da estrutura do próprio osso, tá? Tem alguns estudos hoje em dia tentando envolver a parte do colágeno, mas aí é um assunto para um outro momento. Só para chamar a atenção de vocês que essas questões voltadas à saúde óssea, elas aparecem bastante nesses estudos aí com transexuais, tá? Em função dessa questão da terapia hormonal. Pensar nessa questão da saúde cardiovascular pela alteração de perfil lipídico, né? Então, as condutas, por exemplo, em dietoterapia e em saúde da mulher que vocês estudam, pensar nisso na população trans, principalmente focando o alvo de vocês na hormonoterapia cruzada, por conta do estrogênio, essa alteração ela acaba ficando um pouco mais chamativa, né, em termos de alteração metabólica. Aí, puxando a sardinha para a minha área, né, nutrição e dermatologia estética, a gente tem trabalhos, né, colocando questões dermatológicas, por exemplo, homem trans que começa a fazer a hormonoterapia cruzada com testosterona, ele vai começar a desenvolver pelos, e o aparecimento, por exemplo, de acne fica, né, mais presente. Então, é uma coisa que... Eu tenho muito paciente, por exemplo, que fala assim, eu prefiro ter acne e estar mais masculinizado do que não ter a acne e, né, tá parecido aí
fisicamente mais com uma mulher, né? Então, essa questão estética também é muito variável em relação à demanda, mas existe também essa demanda, essa possibilidade aí na prática para quem for trabalhar com isso. Em relação à avaliação nutricional, né, a gente também tem algumas questões que eu vou colocar posteriormente. Tem esse artigo aí de 2019, né, que trabalhou aí com a questão do contorno do tórax. E são coisas que realmente vocês vão precisar ir adaptando, né? Vou mostrar para vocês como é que a gente faz na prática, porque evidência com parâmetro redondo para transexual a gente não tem. Então, a gente tem que acabar utilizando as ferramentas, os parâmetros para um cis, e articular lá na prática, né? Quebrar o protocolo e fazer lá, conduzir lá da melhor forma, né? Utilizando o que se tem, né? Na prática, adaptando ao momento que vocês vão e a pessoa que vocês vão atender. E aí a gente chega então nessa parte onde eu coloco ali para vocês, né, identifico ali para vocês, indico, melhor dizendo, algumas questões, né, da nossa rotina que eu acho que vocês precisam ficar mais atentos. A primeira coisa que eu chamo a atenção de vocês é sobre o acolhimento. Tá? Então, o acolhimento do paciente, por quê? Porque geralmente é um nome cliente, nome de registro. Então, vocês sabem que o nome social para essas pessoas é o mais importante, né? Então, tomar cuidado com isso. Tá? Então, não estou acostumado, pode ser que eu confunda no início, não tem problema. Isso é uma coisa que, com o tempo, vocês vão melhorando. Mas é uma coisa muito importante, o acolhimento, você chamar a pessoa pelo nome dela mesmo, nome social dela, né? Tratá-la como mulher ou como homem, ou seja, como o gênero dela, né? Então, o gênero é uma coisa que deve vir nas fichas de avaliação, né? Quando a gente está fazendo lá uma anamnese geral lá com o paciente, perguntando, né, todas as coisas que a gente tem que perguntar, a gente já considera o gênero ali nesse sentido. Antropometria e composição corporal, né? A gente também sabe que o almejado para uma mulher trans vai ser, né, o superior ali, naquele primeiro quadrante ali, né, o que está em cima, e o almejado para um homem trans vai ter o que está embaixo. Né? Então, a gente tem referências cis, mas que a gente inverte e adapta para o trans. Uma coisa que é importante, né, que vocês observarem é o seguinte: quando o endocrinologista começar a fazer a hormonização cruzada, ele vai começar de um basal. Então, quando ele começa, para a gente poder utilizar, por exemplo, antropometria e composição corporal, para estar fazendo uma avaliação do estado nutricional do paciente, juntamente com essa questão estética que o paciente trans vai demandar muito, a gente precisa partir do basal, ou seja, de onde ele está, e como é que ele começou a fazer essa hormonização cruzada, tá? E aí vai acompanhando, porque essas modificações corporais vão acontecendo aos poucos. Por que eu estou dizendo isso? Porque no início, o ideal é a gente considerar, por exemplo, parâmetros de referência que dizem respeito ao perfil cis, vamos dizer assim, ao perfil considerado normal, né? O cis, né? Então, você começa levando em consideração como se fosse o cis, mas que na medida que ele vai evoluindo com a hormonização cruzada, que você vai percebendo que o corpo vai modificando, você vai pedir alguns exames, já vou chegar nos exames laboratoriais, vai percebendo uma modificação nos exames laboratoriais, aí sim você vai sentindo se você fica ali mais, né, pro basal, né, que seria ali o padrão, né, cis normativo, né, o que bate ali com o sexo dele, ou se você começa já a utilizar os parâmetros que bate com o gênero dele. Mas isso aí é uma resposta muito individualizada de cada um. Por quê? Porque cada um tem uma responsividade hormonal aos hormônios, né? Existe uma individualidade, uma sensibilidade, uma responsividade hormonal muito grande. Assim, diferença de responsividade hormonal muito grande. Né? Tem gente que é super responsivo, né? E logo no início, com pouco tempo de a hormonização cruzada, já responde, já fica responsivo, já modifica o corpo, já modifica alguns outros parâmetros. E aí você vai acompanhando e aí você vai ter que ter a sensibilidade para identificar em qual momento, de repente, você já vai ter que começar a levar em consideração os valores de referência lá, né? Que seria, e não seria os valores de referência para um cis,
né? Na verdade, não seriam os valores de referência para uma pessoa que bate ali, né, o sexo com o gênero da pessoa que você está avaliando. Quer dizer, na verdade, bate o gênero com o sexo da pessoa, de uma pessoa que não é aquela pessoa que você está avaliando. Né? Então, você começa a identificar pelo sexo e termina identificando pelo gênero, valor de referência. Tá? Mas isso é sensibilidade de acordo ali com a etapa e com a responsividade de cada paciente. Então, nesse segundo quadrante, por exemplo, ali, nesse primeiro ainda que eu coloquei aqui, né, observar as mudanças no exame físico, distribuição da gordura corporal, a própria textura da pele, que vai mudar também, vai ficar uma pele com estrogênio, por exemplo, vai ficar uma pele mais macia. O aparecimento de acne, né, no caso dos homens trans, vai aparecer. Né? Tem algumas pacientes trans, mulheres trans, que quando entram na hormonoterapia cruzada, automaticamente elas já vão distribuindo de forma diferenciada a gordura do corpo. Só que algumas até pedem, que é um pedido até estranho, né, para a maioria das pessoas, mas algumas pedem para ter celulite. Porque a celulite faz com que se chegue mais próximo daquilo que ela realmente é, né? Como se toda mulher tivesse celulite, né? Assim, como se a celulite fosse uma marca feminina, né? Então, eu prefiro ter celulite, mais gordura corporal e uma distribuição alterada, a não ter e me sentir mais masculinizada. E aí é onde a gente tem que tomar cuidado, né? Porque aí a questão energética, a questão da atividade física, se estiver fazendo ou se estiver deixando de fazer, pode estar comprometendo outros parâmetros de avaliação do estado nutricional e o paciente pode acabar entrando aí num maior risco para questões cardiometabólicas, cardiovasculares, enfim. E aí é uma observação que eu coloco para vocês, ficar de olho nos parâmetros que dizem respeito, né, a essas questões. Aí do lado ali eu coloquei percentual de gordura, né, que, né, tá dividido para homens e para mulheres, e é exatamente aquilo que eu falei. Começa identificando pelo sexo e na medida que né, comece a ocorrer a evolução da hormonização cruzada e você perceba que o paciente ele realmente está respondendo bem, já está num estágio bacana para você começar a identificar valor de referência pelo gênero, aí você, por sua sensibilidade, você vai, porque a gente não tem evidência que fale exatamente quando você deve começar. E aí, né, coloquei só como exemplo aqui, Lorman, 1992, que divide ali também, né, a questão da gordura, homens e mulheres, né, ainda coloca a questão de risco para doenças e desordens associadas à desnutrição e risco de doenças associadas à obesidade, né, para o que está ali sobrescrito com A e B. Do lado aqui, a gente tem para atividade física, no caso, né, pegando atletas dentro do contexto da atividade física de uma forma geral, tem essas fórmulas conhecidas de muitos de vocês, né? O Pollock, 1978, que é um clássico, o Jackson, de 1980, que também é um clássico, para mulheres e homens atletas. Então, quer dizer, tudo é cisnormativo, tudo divide dessa forma, né? E a gente, na prática, trabalhando, né, e contextualizando a identidade de gênero, acaba ficando, né, com esse desafio aí, porque a gente não tem sustentação teórica para dar um respaldo, né, uma segurança maior para fazer. Então, não temos valores para a população trans, a gente começa com sexo e termina no gênero, acompanhando os outros parâmetros. Aí aqui só mais um exemplo em nutrição, né? Antropometria e composição corporal, para eu verificar uma circunferência braquial, perímetro braquial, na verdade, né? Uma dobra cutânea tricipital, para identificar aí a minha circunferência muscular braquial, eu tenho uma referência cisnormativa, para homem ou para mulher. Né? Então, quer dizer, eu já começo ali tendo que lembrar que o meu início é no sexo e depois, na evolução, eu vou passar para gênero. Porque se eu erro nisso, se eu erro nessa abordagem, eu erro na sequência. Né? Porque eu vou precisar da CMB para calcular a área de gordura, né, braquial, eu vou precisar da prega cutânea tricipital também para fazer esse mesmo cálculo, né? E a área muscular do braço, que está ali na lateral, ou seja, onde estão as estrelinhas aí. Ou seja, se eu erro no início, se eu erro numa abordagem inicial, eu vou levando esse erro à frente, né? Eu não consigo fazer, né, um bom acompanhamento desse paciente. Eu não acompanhando adequadamente, eu não avaliando o paciente adequadamente, clinicamente, nutricionalmente, eu não consigo entrar com as minhas intervenções adequadamente, né? Que é o que vai nortear a minha recomendação, enfim, toda a minha intervenção vai ser a avaliação, né?
Para gestante, tem-se também algumas questões, né? Então, a gente tem cartão da gestante, os materiais que a gente tem nos serviços públicos aí de saúde, né? O SUS, né? E até mesmo protocolos de atendimento de ambulatório, de consultórios, né? De ambulatórios aí na parte privada, a gente não tem geralmente essa adaptação, né? Para nome social, né? Para gênero, né? Então, já começa aí, né? Esses materiais devem ser reformulados, né, para que atenda, porque são materiais ainda muito cisnormativos. Uma coisa, né, data da última menstruação. Uma mulher trans, né, ela vai ter data da última menstruação, um homem trans, né, que queira engravidar, né, então ele é um homem trans. Ele não fez cirurgia de redesignação, ou seja, ele ainda tem lá a vagina, ainda tem os órgãos todos. Ele começou a fazer terapia de hormonização cruzada, mas em um determinado momento da vida dele, ele resolve ser gestante. Existe isso, tá? Não são todos que conseguem fazer, porque alguns realmente vão ficar inférteis em função da terapia hormonal, mas existe um desmame possivelmente feito, controlado e tal, para que num determinado momento, né, possa gerar um filho. Inclusive, existem casais, homem trans com mulher trans, que viram, né, casais e mantêm, né, os órgãos sexuais exatamente para, num determinado momento, tentar fazer isso. E deve ser muito conversado, acompanhado, porque realmente isso pode não dar certo por conta do tempo, às vezes, né, de hormonização cruzada. Então, isso pode realmente levar o paciente a ficar infértil e não conseguir fazer. Então, isso tem que ser muito bem conversado. Inclusive, alguns pacientes trans adolescentes, principalmente porque se começa a terapia de hormonização cruzada muito antes, por exemplo, na adolescência, aumenta mais ainda a chance de infertilização, porque na adolescência parece que a responsividade à hormonização cruzada fica muito maior, né? Não deixa chegar numa fase adulta, né, de amadurecimento da parte sexual. Então, o risco é muito maior de infertilidade. Então, tem que conversar muito bem, porque alguns adolescentes acabam querendo realmente já fazer a hormonização, enfim. Então, é uma coisa importante. E aí tem todo o cuidado, né, que deve ser levado em consideração. Aí eu coloco, né, a gente aprende na faculdade o quê? A DUM, né, a data da última menstruação para calcular a idade gestacional, para poder fazer lá toda, né, a avaliação e depois, né, ter toda a conduta aí com a gestante, para ela não ganhar peso demais, para ela, né, não ganhar peso de menos, tal. E não aumentar aqueles riscos todos que a gente sabe que podem acontecer. Então, quer dizer, o acompanhamento ele deve ser junto com o médico. Por quê? Porque o médico vai fazendo lá o desmame da hormonização cruzada, né, e a reprodução assistida. Então, é onde o momento que ele vai datar ali que a gente vai saber que foi o momento do início da gestação, tá? Então, não vai existir, né, o que a gente classicamente, né, sempre aprende, que é a DUM, né, a data da última menstruação. E nesse processo de hormonização, né, você acaba inibindo, né, alguns processos fisiológicos normais aí do paciente, né? O paciente tem esses processos inibidos. E aí tem, né, uma influência, né, obviamente, né, da semana gestacional, depois, né, de adequadamente averiguada, para estar acompanhando esse processo durante, né, a gestação, né? Então, classifica lá, né, o estado nutricional do paciente para depois, né, no iniciozinho, né, para depois você saber ali quanto é que você vai estimar de ganho de peso para ele ali no primeiro trimestre, no segundo e no terceiro trimestre, no caso para ela, né? Ou para ele mesmo, né? Para ele, no caso, se for um homem trans no caso, se for um homem trans que queira ser gestante. Então, aí tem o ganho de peso, né, que a gente classicamente conhece. Então, a gente carece, por exemplo, de uma informação para um caso como esse, cientificamente falando. A gente tem uma informação clássica que deve ser adaptada. Óbvio, é a referência que a gente tem. Então, eu vou começar a utilizar essa referência. Mas eu tenho que levar em consideração que pode ser uma gestação diferenciada, né? Por quê? Porque essa desarmonização, vamos dizer assim, cruzada, que pode acontecer, pode deixar aí esse paciente de vocês num basal que não seja tão favorável aí, né, a um ganho de peso que já foi
estimado para uma gestante cis, tá? Então, tem que ficar de olho nesse ganho de peso aí e acompanhando os outros parâmetros laboratoriais e outras sintomatologias aí para, de repente, estar prevenindo o paciente de algum outro problema. Bom, em relação aos exames laboratoriais, algumas questões também que a gente precisa pensar, né? Em relação às hemácias e hemoglobina. A gente tem aí embaixo, né, os parâmetros, né, as referências, hemograma completo, hemoglobina, o hematócrito, tudo com padrão cis normativo. Tá? Então, tudo para homem e para mulher cis. Né? E aí, né, quando a gente pega, por exemplo, né, as hemácias, a gente está passando ali. Né? Eu tenho uma mulher para um homem, né, um homem trans. No caso, sexo feminino, mas no caso é um homem trans. Nesse processo de hormonização cruzada, tem lá as hemácias, né, tem lá 4 milhões para 4.200 milhões. Hemoglobina, 12 gramas por decilitro para 13 gramas por decilitro. Quando eu pego os parâmetros laboratoriais, as referências laboratoriais, se eu pego ali, né, para um homem trans, por exemplo, né, então, homem, se eu pego lá um hemograma, né, no caso as hemácias, né, ali acabou saindo errado. Eu tenho ali para homem de 4 milhões a 6 milhões. Né? Então, no caso, quando eu tenho o homem trans, será que ele está, né, com algum comprometimento sanguíneo? Eu pego a hemoglobina, que vai me dar um indicativo de anemia. Tem lá o homem de 13,5 a 18 gramas por decilitro. Ele passa a 13. Será que, então, ele está anêmico? Essa sensibilidade vocês precisam ter. Como ele partiu de um sexo feminino, entrou em hormonização, né, por conta de ser um homem trans, vocês precisam lembrar que isso pode acontecer, que esses parâmetros podem não estar refletindo uma real anemia, que foi feita com base no padrão cis normativo, tá? A mesma coisa para a ferritina sérica, de 10 nanogramas por mililitro para 20 nanogramas por mililitro. O homem trans está com depressão dos estoques teciduais de ferro, né? Então, no caso ali, o homem, a referência seria de 30 a 300, né? E a mulher de 10 a 200. Né? De 10 passou para 20, né? No caso, nesse processo de hormonização aí. Tem que levar em consideração a ferritina, né? Tem que levar em consideração essa questão dele partir do sexo feminino para ele, em hormonização cruzada, por conta do gênero masculino, ele ter essa modificação diferenciada. Pode ser que ele não se encaixe nas referências que foram feitas para os padrões cis normativos. Então, é outra observação interessante. Aí coloquei outros exemplos aqui. GGT, né, marcadores ali de função hepática, que a gente classicamente também conhece. Está acontecendo alguma coisa com o meu paciente? Aí eu coloquei o inverso agora, né? Com paciente mulher trans, né? Então, eu tenho ali uma GGT de 30 unidades internacionais por litro para 40. Para a mulher, ela deveria estar até 30. Para homem, ela poderia ir até 50. Só que foi até 40, ou seja, se eu for olhar pelo gênero, eu vou falar que alguma hepatotoxicidade está acontecendo, alguma questão ali está acontecendo com a minha paciente. Né? Mas quando eu lembro que é uma paciente, eu lembro, né, e interpreto isso de uma forma relativizada, individualizada, já que eu não tenho uma teoria que me sustente isso, eu sei que partiu de um sexo masculino. Né? Então, isso pode estar em processo ainda, tá? Homocisteína, né? A mesma questão. Homocisteína de 13 milimol por litro para 12,5 milimol por litro, num processo de hormonização cruzada para uma mulher trans. Né? Então, eu tenho ali uma marcação de mulher de 6 a 12. A homocisteína está 12,5. Então a mulher trans está com hiperhomocisteinemia, né? Observação aqui que eu fiz, que eu acabei não falando para vocês, né, que o ferro sérico não tem diferenciação, isso é importante, porque alguns parâmetros a gente não tem diferenciação, que facilita bastante, né? E outros que eu coloquei aqui, ácido fólico sérico, né? Ácido fólico eritrocitário, B12 sérica, né? Então, são alguns parâmetros aí, alguns biomarcadores que não se diferenciam. Então, facilita para a gente. E os inquéritos dietéticos, né? A gente tem as ferramentas para avaliação de inquérito dietético, você avalia, né? A gente sabe que a gente consegue calcular e estimar a quantidade consumida para algum nutriente. A gente compara esses valores com EAR, né? Por isso que eu coloquei ali, valor consumido, dividido pelo valor teórico, né? Que a gente faz estimativa de consumo, multiplica-se por 100, né? Para verificar percentual de adequação.
Se vocês perceberem, eu também marquei ali, homem e mulher. Né? Para alguns nutrientes, e até para muitos, a gente não tem tanta diferença. Tá? Então, acaba não sendo um complicador. Mas para alguns a gente tem. Né? A gente sabe que ferro a gente tem, né? Porque a mulher cis, ela vai menstruar. Né? O homem trans, ele começa um processo de hormonização. Né? Então, todo esse processo vai cessar. Mas a mulher cis, ela vai menstruar. Né? Tem a questão, né, da própria composição sanguínea e tal. Então, a gente tem uma demanda de ferro aí diferenciada, né? Principalmente por questões correlacionadas aí à menstruação. Né? E aí a gente tem uma estimativa de consumo diferenciada e quando a gente vai recomendar também, né, a gente também tem valores diferenciados. Tá? Isso levando em consideração até mesmo um paciente saudável, né? Porque se ele tiver com algum tipo de patologia, enfim, demanda para além, né, desse equilíbrio fisiológico, pode ser que essas quantidades aí até se diferenciem, né? Lembrando que a gente não pode passar do upper level, né, que é a UL. Tá? Mas só para chamar a atenção de vocês que até para inquéritos dietéticos a gente pode, né, pensar em cima dessa questão. E aí tem outros exemplos que também podem variar muito em função disso, né, dessa cisnormalidade, né, normativo, né, essa questão cisnormativa, que é a energia, a vitamina C e a vitamina A, por exemplo, são outras questões aí que eu queria chamar a atenção de vocês. É isso, então, para terminar, eu queria deixar uma frase do Michael Foucault. São 11 horas. Né, que vocês conhecem. Existem momentos na vida onde a questão de saber que se pode pensar diferentemente do que se pensa e perceber diferentemente do que se vê é indispensável para continuar a olhar e refletir. Eu quis colocar nessa frase aí do Foucault porque eu acho que reflete bastante aí o que eu queria passar para vocês hoje, tá? Estimular, né, o pensamento reflexivo de vocês nesse sentido. É uma população que está aí, que vocês vão atender. Vocês viram ali, né, o posicionamento do Conselho Federal de Psicologia, vocês viram todas as conquistas legais que a gente conseguiu, né, obter ao longo desses anos. Então, acho que, né, isso aí, acho que resume bastante a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje aqui. Então, agradeço a atenção de vocês. Podem mandar lá... se vocês vão me perguntar algumas coisas aqui, eu sei, mas quem quiser perguntar por e-mail, quem quiser mandar direct também, vocês podem ficar à vontade, que eu estou disponível aí também para atender vocês, tá? Desculpa aí alguma coisa, fiquei nervoso, eu falei assim, vou ficar um pouco nervoso, porque é um tema que a gente conversa informalmente, mas quando a gente vai organizar assim para falar, né, a gente é delicado, né? E o que eu falei, né? Foi um presente para mim ter a oportunidade de estar conseguindo aqui, né, reunir um grande número de pessoas e estar falando sobre essa questão. É isso, então. Obrigada aí. Espero ter... Obrigada, Felipe. Foi ótimo. Acho que até pela delicadeza do tema, né? E a gente precisa tratar mesmo. A gente precisa conversar. E agora você tem essa missão, hein, do projeto de extensão. Viu? A gente precisa trabalhar nisso, né? Eu acho que ontem até a Úrsula falou, eu acho que depois a gente pode até trocar uma ideia com ela, né? Ela falou, deu uma pincelada também, um projeto que ela tinha lá no Rio Grande do Norte. Eu acho que é um assunto super importante da gente tratar e tocar, né? Afinal de contas, é bem possível que alguém aí em algum momento, né, atenda a essa população, e a ideia é que a gente esteja minimamente capacitado, né, para atender da melhor forma possível, ter o acolhimento necessário, né? Tem algumas perguntas, né, apareceram aí no chat, o pessoal, quem que vai fazer, gente, do diretório? Bárbara? Sou eu. Felipe, foi ótima a palestra, estava todo mundo muito ansioso, muito animado com esse tema. E apareceram algumas perguntas aqui ao longo da palestra, no chat, e eu vou fazer para você. A primeira pergunta foi: pela marginalização das pessoas trans, sabemos que muitas delas desenvolvem doenças psicológicas como ansiedade e depressão. Por esse motivo, essas pessoas teriam maior suscetibilidade a terem
compulsões alimentares ou até mesmo apresentam alguma dificuldade na avaliação nutricional? Então, na prática você vê isso, mas a gente não tem ainda, o que a gente carece é ciência, né? Começar a fazer ciência para publicar essas questões. Depressão, ansiedade, sim, mas isso se refletir numa questão bem estruturada de comportamento alimentar alterado, a gente ainda carece de informações científicas sobre isso. Mas ansiedade e depressão a gente tem publicação, eu até mostrei para vocês, né? Mas a gente tem sim. Tem muitas publicações evidenciando e reforçando essa questão da alteração de comportamento, e isso, com certeza, vai se refletir numa mudança de comportamento alimentar. Mas é o que a gente fala, né? Tem que ter algo direcionado, publicado, bem estabelecido. É isso aqui que a gente tem de carência. Mas altera comportamento alimentar, sim. Seja para menos, seja para mais. Depressão, geralmente, tira, geralmente. A ansiedade, geralmente, é o contrário. A ansiedade, geralmente, faz comer, mas a depressão, geralmente, tira a vontade de comer. Não é uma regra, mas, na maior parte das vezes, o que eu observo é isso. A segunda pergunta foi que esses públicos geralmente, né, fazem tratamento com hormonioterapia. Então, como que esse tratamento hormonal pode afetar o corpo e como isso pode ter impacto no planejamento alimentar? A hormonioterapia, é aquilo que eu falei, né? A hormonioterapia, ela vai ser feita de acordo com o que o endócrino escolher, né? Inclusive as formas são diferentes, né? Testosterona e estrogênio você tem de formas diferenciadas, né? Tem gel, tem adesivo, tem comprimido. Então, assim, a dose vai depender da forma farmacêutica e ele vai escolher lá, né? A dose que seja mais adequada para aquele paciente. O que eu comentei é o seguinte, tem muitos que, principalmente mulher trans, que usam comprimidos anticoncepcionais achando que aquela forma hormonal do anticoncepcional vai fazer efeito. E é o que eu coloquei, que coloca o paciente mais em risco, porque não vai fazer o efeito que eles almejam ter, né? É outra forma hormonal. Aquele etinil estradiol não vai fazer o efeito. Então, o corpo começa a se modificar, né? Então, a mulher, por exemplo, mulher trans, ela começa a ter modificação da distribuição de gordura corporal, começa a desenhar o corpo, né? Mais porque se considera feminino, né? Esse também é rótulo, não deixa de ser, né? E é uma coisa que eu discuti lá no anterior, né? Cai até naquela questão de ser binário ou não binário, né? E o homem, né, no caso o homem trans, com a terapia e com utilizando a testosterona também começa a ter uma modificação mais para o que se considera padrão masculino, rótulo masculino. E aí você vai vendo a necessidade de acordo com aquilo ali, mas você começa sempre utilizando os parâmetros para o sexo e aí você vai evoluindo a tua avaliação a ponto de você conseguir chegar numa referência, numa fórmula, por exemplo, para o gênero dele e não para o sexo dele, porque a gente não tem na literatura, os nossos materiais de nutrição não tem isso, por exemplo. Isso é uma coisa que daqui a muitos anos vocês vão ver que isso vai aparecer, mas agora a gente não tem. E aí, se não tem, a gente tem que adaptar, né? Então, como é que, né, a gente faz na vida, né? Porque a gente aprende, vai chegar um paciente trans lá, você vai falar assim, ué, o que é isso? Como é que eu vou fazer? Você tem que acompanhar a hormonização cruzada dele. Aí você começa calculando lá, para fazer um planejamento, começa calculando o que você tiver que calcular, avaliar, né, utilizando as ferramentas de avaliação nutricional, cálculo de energia e tal, você começa calculando pelo sexo. E depois você vai, eu posso agora começar a usar as fórmulas de mulher para uma mulher trans. Eu posso agora começar a usar as fórmulas para um homem trans. Né? Então, é por aí. Né? Não sei se foi isso que me perguntaram, enfim, se tem alguma outra questão que esteja aí por trás dessa pergunta mais específica, mas eu acho que isso responde. Ô, Felipe, mas é muito sutil isso, né? Em que momento eu acho que vai muito de cada paciente, né? De cada tipo de hormonização. É muito variável isso, né? Vai ter que, eu acho que é um tratamento muito assim, individualizado mesmo e muito próximo, né, do profissional junto ali. Não dá para marcar uma consulta para daqui a 2 meses, porque em 2 meses tudo pode mudar, né? Então, acho que tem que ser
A Próxima. responsabilidade de cada um muda muito, porque hormônio é isso. Tem gente que responde muito bem, porque é sensibilidade mesmo. A responsividade hormonal ela é muito variável. Tem gente que tem mais receptor, tem gente que tem receptor mais sensível. Então, varia muito. Tem gente que com 6 meses assim de hormonização cruzada já tem muita coisa modificada. Agora, tem gente que demora. Então, assim, é muito sutil mesmo. Igual você falou, não pode deixar o paciente, embora você ressalte isso na consulta. E alguns não dão importância, porque a gente está do lado de cá, a gente sabe, né? Eles, às vezes, somem, né? A gente fala, reforça, mas às vezes eles somem e voltam depois de um bom tempo, a gente acaba perdendo um pouco do controle. Isso na prática. Você sabe disso, né? Que o paciente às vezes some e a gente não tem como controlar. Você manda lá o WhatsApp, você pede lá se tiver alguém, né, secretário e tal, para dar um reforço, ficar lá em cima e tal, mas a pessoa vai voltar quando ela quer voltar, né? E é aquilo que eu falei, muitos recebem ali, né, uma hormonização, um início de hormonização cruzada com endócrino, e depois começam até a fazer hormonização caseira, utilizando anticoncepcional. Né? A mesma coisa com a dieta. Você vai preparar, você vai calcular bonitinho, vai entregar, vai orientar, mas depois, não vou voltar, porque eu vou fazer mais ou menos isso aqui. Mas é exatamente esse acompanhamento que muitas vezes o paciente não tem, não dá, né, o devido valor, né, essa especificidade necessária. A próxima pergunta, eu acho que complementa um pouco essa questão do plano alimentar, né, do planejamento. A terceira pergunta é: com o tratamento da hormonioterapia, quais os nutrientes é preciso ter maior cuidado na hora do planejamento alimentar? Tendo em vista que o tratamento de hormonioterapia pode ocorrer a depleção de alguns nutrientes, né? Principalmente quando é feito por conta própria, com anticoncepcionais. Então, quais são esses nutrientes que a gente tem que ter maior cuidado no planejamento? Se eu fosse chamar a mais atenção de vocês, eu chamaria atenção para aquilo que interfere na parte cardiometabólica, cardiovascular, tá? Então, assim, paciente pode ter alteração de perfil lipídico? Isso acontece demais. Então, quer dizer, o que a gente faz para trabalhar, né, com a melhora de um perfil lipídico, não deixar esse perfil lipídico, né, ficar tão alterado? Verificar a quantidade de fibra, né, total, né, por faixa etária ali, quantidade de fibra total, fibra solúvel, injeção de água. Tentar verificar se utilizando a ferramenta de inquérito dietético, se ele está consumindo muito processado, se está consumindo muito açúcar, né? Então, dar uma reduzida, né, no consumo desses alimentos mais ricos, né, em gordura trans, em gordura saturada, em açúcar, né? Porque a gente sabe como isso, né, ajuda a alterar esse perfil, né, lipídico considerado normal, né, fisiológico. O que mais chama atenção, assim, laboratorialmente falando, é mais isso. Mas é o que eu falei, por exemplo, a vitamina B12 e o ácido fólico. A gente sabe que se eu tiver vitamina B12 depletada, ácido fólico depletado, eu aumento a homocisteína. Eu posso aumentar a homocisteína por conta lá da metilação da homocisteína pela virar metionina. Então, hiperhomocisteinemia é uma coisa interessante para a gente poder avaliar. Então, se está conseguindo ingerir ali na dieta, né, as quantidades adequadas de B12, de ácido fólico, está tomando algum medicamento que depleta. Por exemplo, paciente transdiabético utiliza metformina. Metformina pode depletar B12. Então, acompanhar, né, B12 no sangue para poder verificar a necessidade de suplementação. É uma coisa importante, ácido fólico e o B12. Agora, essa questão aí que eu falei para vocês de avaliar o estado nutricional de B12, é que se o paciente tem condição financeira, vale a pena pedir transcobalamina 2, porque é caríssima, tá? Mas tem gente que tem a condição e, como é um paciente muito delicado nesse sentido e está fazendo hormonização cruzada, se ele tem condição de fazer, eu aconselho vocês a pedirem, tá? Tem paciente que tem um salário aí de 40 mil, 50 mil reais por mês, tem muita condição de fazer um exame de 700 reais, né? Mas que não é a maioria, o que a gente lida na maioria das vezes. E aí, quando não tem condição financeira, a gente pede, se houver a possibilidade, né? Porque até para pedir isso já é complicado, a gente pede B12 e homocisteína e o ácido fólico, que pode ser sérico e eritrocitário. Lembrando que se pedir o eritrocitário, tem que pedir o hemograma completo, porque se eu tiver uma anemia, o eritrocitário também vai dar, né? O valor que der no exame vai estar errado, possivelmente, né?
Mas é isso, ácido fólico, vitamina B12, fibra alimentar, reduzir o consumo dos alimentos industrializados, que tem os alimentos fonte de gordura saturada, os alimentos fonte de gordura trans, né, que podem alterar açúcar em excesso, podem alterar esse perfil lipídico. Calcular a quantidade de fibra total, né, pela faixa etária ali. Se for diabético, levar em consideração a quantidade de fibra recomendada pela diretriz, em torno de 40 gramas. A fibra solúvel, em torno de 6 gramas, podendo chegar a 10 gramas dia, porque se passar disso também constipa, né? Mas fibra solúvel e a injeção também de água, né, ao longo do dia. Acho que, deixa eu ver aqui se eu lembro de mais alguns. Antioxidantes, de uma forma geral, né? Então, alimentos ricos em antioxidantes, porque se demanda cardiometabólica, cardiovascular, a gente sabe, né, do quanto é necessária a injeção dos antioxidantes. Acho que deu para responder um pouquinho aí, né? Isso é o tema de uma aula específica, assim, que a gente para dar uma aula de tudo que pode estar alterado. Tem muita coisa. Felipe, tem alguma alteração em vitamina D que você já tenha lido por conta dessa questão de modulação hormonal, enfim? É tudo muito novo também, né, gente? Então, foi o que você falou, acho que daqui a alguns anos a gente vai responder algumas perguntas, né? Mas eu nunca li nada a respeito, então, por isso que eu queria dividir contigo. Tem alguma coisa que você já tenha lido? Vitamina Não. D, especificamente, eu nunca vi, não. Mas a gente acaba encarando, especificamente com o trans, né? A gente acaba encarando quando tem deficiência como se fosse uma deficiência possivelmente de um cis, né? Possível de um cis, vamos dizer assim. Uhum. Não sendo uma coisa tão específica para a questão da terapia de reposição. Bom, que eu nunca tenha visto. Eu também não. Vai lá, Bárbara. A próxima pergunta é se já existem estudos sobre a predição do gasto calórico para esses indivíduos, principalmente os que fazem reposição hormonal. Já tem algum estudo que a gente possa calcular esse gasto energético, até mesmo nessas etapas, né, no início, no meio, no final da transição, já existe ou ainda é intuitivo, né? Tem que ir de cada paciente. Não tem, não. Por isso que eu falei, nessa palestra, ela tem um quê ali de... Eu até falei assim, cara, eu vou entrar nos artigos ali, eu vou explicar método, mas eu falei, não, tira isso, Felipe, você não vai ter tempo. Você vê que eu já passei do tempo, né? Então, eu falei, eu vou sinalizar ali os principais temas e tal, eu vou desenvolver ali com eles. Se precisar entrar em algum detalhe, eu até entro. Mas, assim, não tem. A gente não tem isso. Eu até tenho esperança de, alguma forma, me envolver em pesquisas mais amplas que envolvam essa questão, para mais à frente aí a gente ter o dedo nesse assunto, né? E de forma mais material, né? Mais física, em termos de fórmula, ter uma fórmula para estimar gasto, né? Recomendar isso, recomendar aquilo. A gente não tem nada na literatura nesse sentido. Por isso é que ela tem essa palestra, ela tem um quê teórico, mas ela tem um quê prático também. E eu coloquei aqui para vocês coisas que é rotina, né? Que a gente tem que adaptar. É tipo quebrar protocolo, né? Igual médico, enfermeiro, quando diz assim, olha, o protocolo é esse, que eles estudam muito protocolo, né? Mas tem que quebrar o protocolo, porque eu não tenho isso aqui para trabalhar, eu tenho que fazer da melhor forma possível. Eu vou deixar de atender? Não vou. Né? Então, a gente faz o que pode. Né? Igual, por exemplo, tem endocrinologista que fala muito quando tem interação, né, com o nutricionista, compartilha um pouquinho, né, de algumas angústias e tal. Tem paciente que tem o gênero não binário e que o corpo ele não quer nem mais para o feminino e nem mais para o masculino. Ele quer realmente uma coisa andrógena. E aí, quer dizer, outra questão que você não vai ter nem como utilizar, né? Você vai começar no sexo, tudo bem. Mas você não vai ter nem como, né, ficar pensando assim, então vou depois chegar na fórmula do gênero dele, porque ele não vai chegar lá a ser um homem trans ou uma mulher trans, ele vai ficar no meio do caminho. E aí, nesses casos, complica mais ainda. Que é onde a gente vai individualmente avaliar e ter que ver o que a gente vai fazer. Mas sempre começando ali, né, do inicial, do basal. Ele não fez hormonização cruzada alguma, começa com sexo. E aí pode chegar ao gênero final ou não, porque o paciente pode, enfim, nem chegar lá a ser, né, fisicamente, fisiologicamente, lá com a questão da hormonização, o gênero dele. Né? Então, ele pode, de repente, estar mais para o sexo ali do que para o gênero. Estou vendo aqui a palestra do Zoom.
Tô aqui, tá? Gente, só fechar o áudio aí, por favor. Felipe, então assim, eu acho que a gente tem que ir acompanhando muito em relação aos parâmetros físicos, né? Então, lembrar da semiologia, né? E eu acho que também através de dosagem hormonal, para a gente saber, né? Esse momento de decidir de usar uma fórmula para sexo feminino, masculino, eu acho que vai ser muito individual. Não sei, me corrija aí se eu tiver com raciocínio errado, mas muito de acordo com o parâmetro físico, teu exame físico, e daí a importância da gente estudar e saber fazer um bom exame físico, enfim. E a partir também de hormônio, né? De dosagem hormonal. Mais alguma coisa você acha que vale a gente pensar? Principalmente as questões hormonais, mas assim, os parâmetros laboratoriais que vão variar em função da hormonização. Então, a parte do hemograma vai variar em função da hormonização, os próprios hormônios vão variar, e aí você vai fazendo avaliação física, vai avaliando os exames laboratoriais, que não são só os hormonais, mas os outros também que vão acabar variando em função da hormonização. E vai vendo, né? Como eu comentei, cada paciente vai ser responsivo de alguma forma. E aí é isso, não tem receita de bolo mesmo, é o momento. E o que você está vendo ali, o que você está... Muitas das vezes ele vem, né, com os exames lá bem amarradinhos. Se quiser avaliar alguma coisa mais com pegada nutricional que o endócrino não tenha pedido, a gente dá um jeito de solicitar e mostra a importância, se tiver condição de fazer isso. Para quem trabalha no serviço privado, no consultório particular, fica mais fácil. Porque realmente o serviço público tem muitas limitações, né, em relação a essa questão, né, de poder ou não conseguir fazer um exame ou não acompanhar direito, né? Porque o médico, ele acompanha e muitas vezes a gente recebe o paciente com alguns exames, e aí minimamente os exames hormonais, mas tem outras questões nutricionais que às vezes a gente quer avaliar e dependendo da situação, se for vinculado a serviço público, a gente não vai nem conseguir. E também é outra limitação, né? Porque para consultório particular, a gente tem muita facilidade nesse contexto, né? Quer dizer, nem tem tanta assim, né? Você sabe disso, né, Jami? Mas muito mais facilidade do que no SUS, né? Sim, com certeza. Muita gente o hospital não faz, ainda mais agora, né? Do jeito que tá. Tem verba, né? Mais alguma, Raquel? Ou Bárbara? Tem a última pergunta. Vamos para a última. A última é sobre a questão do acolhimento do paciente mesmo. A pergunta é, caso o paciente não se apresente com seu nome social ou marque a consulta, né, com o nome de registro, não com o nome social, a gente deve perguntar como ele gosta de ser chamado, como que fica essa abordagem de uma forma que não seja indelicado nem invasivo para o paciente. E diante dessa pergunta, eu estava até imaginando no cenário do SUS, né, porque às vezes tem um paciente encaminhado, e principalmente na atenção primária, né, a gente pega o prontuário e vê o nome de registro. Então, assim, como fazer essa abordagem quando chega um paciente trans? Como que a gente aborda, como que é esse acolhimento no primeiro momento? Eu acho que é muito passar a bola para o paciente, né? Eu acho que isso vocês vão adquirindo com o tempo, né? Vão ficando mais confortáveis com o tempo. Porque realmente, né, essa preocupação ela aparece, mas aparece muito no início, né? Quando, eu não sei como é que eu vou abordar. Assim como aparece para uma pessoa cis, né? Você não sabe se fala senhora, senhorita, ou senhor, ou você. É a mesma coisa, entendeu? Eu acho que a bola da vez aí é você passar para o paciente e deixá-lo à vontade para se apresentar, entendeu? Muitas das vezes, né? Quando é a primeira vez, eu costumo falar assim, né? Primeiro contato nosso aqui, então se apresenta para mim, fala um pouco da sua vida, fala um pouco de você, fica à vontade. Quero que você fique bem à vontade para você me deixar pegar todas as informações que eu preciso pegar aqui em relação aqui à sua demanda. Fica à vontade. Entendeu? Você passa a bola para o paciente e ele vai... E aí você vai sentindo, né? Se ele vai se apresentar, se ele vai falar o nome dele. Se ele não falou o nome, você é neutro, né? Então, é uma forma de você... Com o tempo, vocês vão pegando isso. E aí, depois, a partir do momento que com o tempo, você pegou ali uma intimidadezinha ali, pequena, né? Numa primeira consulta. Estabelecer um vínculo ali, você já percebe se ele fala o nome feminino, à vontade. E aí ele falou, ou ela falou, né? Você vai e usa o mesmo termo que a pessoa fala. Ou ela ou ele, né, no caso.
passa a bola para o paciente, deixa ele falar. Com a fala dele, você sente até onde você pode ir. Ele vai te dar o limite, né? Mas é aquilo, né? Tem que desconfiar que alguma coisa diferente pode acontecer ali. Não pode ficar na inocência, né? Tem que ir já sabendo, vocês estão tendo contato com esse assunto na graduação. Não é qualquer curso de graduação que tem isso, não. Não é qualquer curso de graduação que permite esse tipo de contato. Com certeza, na prática de vocês já vão ter, né, uma percepção diferente, uma sensibilização aí nesse sentido. Acabou, Bárbara? Foi? Acho que foi a última. Foi a última. Deixa eu só falar uma coisinha antes, Maíra, rapidinho. Deixa. A Raquel colocou aí no chat já, Felipe, para vocês pensarem num projeto. Então, ficou aí, passei a bola, tá? Para você, para Raquel, enfim. Ah lá, a Raquel já deu um joinha já para vocês pensarem. Porque isso que você falou, eu acho que não é todo curso de graduação e nem pós-graduação, né, gente? Que curso de pós-graduação, às vezes, que tem essa abordagem, que a gente consegue trazer essa discussão. Então, eu acho que é importante a gente trazer, é importante a gente valorizar esse momento, né, de discussão e de oportunidade mesmo, de todo mundo estar aqui te ouvindo ontem a Úrsula, enfim. Eu acho que é importante a gente valorizar esse momento que a Semana da Nutrição desse ano está proporcionando. Te agradecer muito aí, a Maíra vai fazer o agradecimento em nome do diretório, tá bom? Mas ficou aí, então, o trabalho para vocês, hein, Raquel? Felipe e Raquel. A Úrsula colocou aqui no chat também. A Úrsula está aqui assistindo, ela colocou que conte com ela nesse projeto Úrsula tá aí também. Então, maravilha, pronto, fechou. Úrsula, obrigada, viu? Obrigada aí pela presença e com certeza a gente vai querer a ajuda de todo mundo, né, Felipe? Obrigada, viu, gente? Felipe, eu quero te agradecer em nome do diretório por você ter aceito o nosso convite, ter estado aqui com a gente nessa manhã, né, nesse novo formato da Semana da Nutrição. E você fala com tanto carinho, assim, por essa área. E é uma coisa que pra gente, né, como aluno, é bem legal, porque tem coisas que a gente entra na faculdade e a gente não vê, né, não acha que tem isso na nossa profissão. E aí, a Semana da Nutrição, a gente conseguir trazer essas questões e colocar de uma forma tão explicativa, né, de fácil entendimento. Eu queria te agradecer muito, assim, você, os outros palestrantes estão fazendo dessa semana assim, um conhecimento muito grande para a gente. E eu sou fã de carteirinha, então... Mais uma vez, eu agradeço aí a oportunidade, o carinho de vocês sempre, né? E eu sempre aprendo, né? Quando vocês questionam, quando vocês, né, perguntam alguma coisa da vida, da prática e tal, a gente conversando aqui, a gente sempre está adquirindo alguma coisa nova, uma experiência nova, um conhecimento novo. Né? Então, obrigado pela oportunidade também de estar aqui conversando com vocês, compartilhando, aprendendo. E eu acho realmente esse tema sensacional da semana de nutrição, né? Que é a questão da diversidade, em todos os contextos, em todos os nichos. Né? Não só essa questão, né, mais focada na minha palestra, mas as outras questões que vocês viram ontem, que ainda vão assistir à tarde, né, na tarde de hoje. Parabéns pela escolha, parabéns à professora Jamília aí pela escolha do tema, parabéns ao diretório, que realmente a gente vê que é um assunto super demandado e pouco trabalhado. Então, todo mundo, a gente precisa falar sobre isso, mas eu não vejo por aí, né, essa temática assim, pipocando, e a gente tem muita necessidade mesmo de estar falando e problematizando e refletindo, né, porque realmente a gente tem muitas limitações, não só na nutrição, mas na área da saúde como um todo. Porque a área da saúde é muito cisnormativa, né? Ela é totalmente normativa. Então, obrigada. E eu queria dar um recado para os alunos que a gente termina agora a parte da manhã e retorna às 3 horas da tarde. E 3 horas da tarde a gente vai ter uma dinâmica muito legal, porque a Simone, a palestrante da tarde, ela vai cozinhar com a gente. Então, eu vou estar aqui com a minha cozinha preparada para cozinhar junto com ela. Quem quiser, os ingredientes estão lá no Insta da Unifase.
E aí você pode abrir a câmera, cozinhar com a gente também, fazer um momento bem descontraído e gostoso, assim, sabe? De aprendizado e de diversão também, para a gente encerrar essa Semana da Nutrição de uma forma bem gostosa, como ela começou. E também para não esquecer de marcar a presença no formulário do Google Forms, que já está aqui no chat do Zoom, tá? Então é isso. A gente aguarda vocês novamente às 15h. Ó, beijo para vocês, Beijo, meninas. obrigada, Felipe. Obrigada, professor. Está assistindo aí também, ó, agradeço aí a presença, viu? Forte abraço, um beijo para vocês no coração de vocês. E nós nos encontramos aí nas aulinhas, né? Nas aulas de metabolismo, fitoterapia, beleza? Então, ó, beijo. Beijo, gente. Bom almoço.